Carlos Castaneda, Uma Estranha Realidade, 24 de maio de 1968. Eu passei o dia apoquentando Dom Juan para me contar a respeito do presente de Dom Vicente. Mostrei-lhe de várias maneiras que ele tinha de levar em conta as nossas diferenças. Disse-lhe que o que era explicável em si para ele podia ser totalmente incompreensível para mim. Quantas plantas ele lhe deu? Perguntou por fim. Respondi que eram 4, mas na verdade eu não me lembrava. Em seguida, Dom Juan quis saber exatamente o que tinha acontecido depois que eu deixei Dom Vicente e antes de parar a estrada. Mas também não consegui lembrar disso. O número de plantas é importante e a ordem dos acontecimentos também, disse ele. Como é que eu poderei te dizer qual foi o presente dele se você não se lembra do que aconteceu? Tentei sem êxito visualizar a sequência de acontecimentos. Se você se lembrasse de tudo o que aconteceu, eu poderia ao menos dizer como é que jogou fora seu presente. Dom Juan parecia estar muito perturbado. Insistiu impacientemente comigo para eu me lembrar, mas minha memória era um branco quase total. O que acha que eu fiz de errado, Dom Juan? Perguntei só para continuar a conversa. Tudo? Mas eu segui à risca as instruções de Dom Vicente. E daí? Não entende que não tinha significado seguir as instruções dele? Por quê? Porque essas instruções foram dadas para alguém que sabia ver, não para um idiota que se saiu com vida por pura sorte. Foi procurar Vicente sem preparo. Gostou de você e lhe deu um presente. E esse podia facilmente ter lhe custado a vida. Mas por que ele me deu uma coisa tão séria? Se é feiticeiro, devia saber que eu não sei nada. Não, ele não podia ter visto isso. Você parece que sabe, mas na verdade não sabe muita coisa. Falei que estava sinceramente convencido de que nunca deturpara a verdade em relação a mim, pelo menos não conscientemente. Não quis dizer isso. Se você se estivesse metendo a importante, Vicente poderia ter visto o que era. Isso é algo pior do que aparentar o que não é. Quando eu vejo você me aparece como se soubesse muita coisa, e no entanto eu mesmo sei que você não sabe. O que é que eu pareço saber, Dom Juan? Segredos de poder, é claro, o conhecimento de um bruxo. De modo que quando Vicente ouviu, ele lhe deu um presente. Você agiu com ele como um cão age com a comida quando está de barriga cheia. Um cão urina na comida quando não quer mais comer. Para outros cães não comerem. Você fez o mesmo com o presente. Agora nunca saberemos o que realmente aconteceu. Perdeu uma grande coisa. Que desperdício. Calou-se um pouco, depois deu de ombros e sorriu. Não adianta reclamar, disse ele. E, no entanto, é difícil deixar de fazê-lo. Os presentes de poder acontecem tão raramente na vida da gente, são raros e preciosos. Veja-me a mim, por exemplo, nunca ninguém me deu tal presente. Há muito poucas pessoas que eu saiba que já receberam um desses. Desperdiçar uma coisa tão rara me parece uma pena. Eu entendo o que você diz, falei. Há alguma coisa que eu possa fazer agora para recuperar o presente? Ele riu e repetiu várias vezes. Para recuperar o presente, para recuperar o presente. Soa bem, disse ele. Gosto disso. No entanto, não há nada que se possa fazer para recuperar seu presente. 25 de maio de 1968. Hoje, Dom Juan passou quase o dia todo mostrando-me como montar pequenas armadilhas para animaizinhos. Passamos a manhã quase toda cortando e limpando galinhos. Eu estava com muitas perguntas na cabeça.
e tentei falar-lhe enquanto trabalhávamos, mas ele brincou e disse que, de nós dois, eu era o único que podia mexer com as mãos e a boca ao mesmo tempo. Afinal, sentamos-nos para descansar e eu fiz uma pergunta. Como é que a gente vê, Dom Juan? Você tem de aprender a ver para saber isso? Não lhe posso dizer. É um segredo que não posso saber? Não, é só que não posso descrevê-lo. Por quê? Não faria sentido para você? Experimente, Dom Juan. Talvez faça sentido para mim. Não. Tem de fazê-lo por si. Uma vez que você aprenda, poderá ver cada coisa no mundo de maneira diferente. Então, Dom Juan, não vê mais o mundo da maneira normal? Vejo dos dois jeitos. Quando quero olhar para o mundo, vejo da maneira que você vê. Depois, quando desejo vê-lo, olho para ele do jeito que eu sei e percebo de maneira diferente. As coisas são sempre as mesmas. Cada vez que você as vê, as coisas não mudam. A gente é que muda a maneira de olhar. Só isso. Quero dizer, Dom Juan, que se você vê, por exemplo, a mesma árvore, ela fica a mesma cada vez que a vê? Não, ela muda e, no entanto, é a mesma. Mas se a mesma árvore muda cada vez que a vê, a sua visão pode ser apenas uma ilusão. Ele riu e não respondeu por algum tempo. Parecia estar pensando. E por fim falou. Sempre que você olha para as coisas, não as vê. Apenas olha para elas. Suponho que para se certificar de que há alguma coisa ali. Como não está preocupado em ver, as coisas parecem as mesmas cada vez que olha para elas. Mas quando aprende a ver, por outro lado, uma coisa nunca é a mesma cada vez que você a vê, e, no entanto, é a mesma. Já lhe disse, por exemplo, que o homem é como um ovo. Cada vez que veio o mesmo homem, eu vejo um ovo. No entanto, não é o mesmo ovo. Mas você não poderá reconhecer nada, pois nada é igual. Então qual é a vantagem de aprender a ver? Pode distinguir as coisas, pode ver como realmente são. Não vejo as coisas como realmente são? Não, seus olhos só aprenderam a olhar. Por exemplo, veja as 3 pessoas que você encontrou. Os 3 mexicanos. Descreveu-os detalhadamente e me disse até que roupas estavam usando. E isso só me provou que você não os viu em absoluto. Se fosse capaz de ver, teria sabido logo que não eram pessoas. Não eram pessoas? Então o que era então? Não eram pessoas, só isso. Mas isso é impossível. Eram tal e qual você e eu. Não eram, não. Tenho certeza. Perguntei se eram fantasmas, espíritos ou almas de mortos. Respondeu que não sabia o que fossem fantasmas, espíritos e nem almas. Traduzi para ele a definição que dava o dicionário Webster para fantasma. O espírito supostamente desincorporado de uma pessoa morta, concebido como aparecendo aos vivos como uma visão pálida, como sombra. E depois a definição de espírito, um ser sobrenatural, especialmente aquele considerado como um fantasma, ou como habitando certa região, sendo de certo caráter, bom ou mau. Ele disse que talvez pudessem ser considerados espíritos, embora a descrição que dei não fosse propriamente adequada para descrevê-los. São guardas de algum tipo? Perguntei. Não, não guardam nada. São supervisores? Estão nos vigiando? São forças, nem boas nem más, apenas forças que um bruxo aprende a conjurar. São os aliados, Dom Juan? Sim, são os aliados de um homem de conhecimento. Era a primeira vez nos 8 anos de nossas relações que Dom Juan chegara perto de definir o que era um aliado. Devo ter-lhe pedido para fazê-lo dúzias de vezes. Geralmente desprezava a minha pergunta, dizendo que eu sabia o que era um aliado e que era besteira falar o que eu já sabia.
A declaração direta de Dom Juan a respeito da natureza de um aliado era uma novidade e senti-me levado a sondá-lo. Falou-me que os aliados se encontravam nas plantas, disse eu, no estramônio e nos cogumelos. Nunca lhe disse isso, retrucou ele com muita convicção. Você sempre tira suas próprias conclusões. Mas escrevi isso em minhas anotações, Dom Juan. Pode escrever o que quiser, mas não me venha dizer o que eu falei isso. Lembrei-lhe que, a princípio, ele me contara que o aliado do benfeitor dele era o estramônio e o seu próprio fuminho, e que mais tarde ele esclarecera a questão, dizendo que o aliado era contido em cada planta. Não, isso não está correto, disse ele, franzindo a testa. Meu aliado é o fuminho, mas isso não quer dizer que meu aliado esteja na mistura do fumo, ou nos cogumelos, ou no meu cachimbo. Todos esses têm de ser reunidos para me levar ao aliado. E esse aliado eu chamo de fuminho por motivos meus próprios. Dom Juan disse que as 3 pessoas que eu tinha visto, que ele chamava aqueles que não são pessoas, los que no son gente, eram na verdade aliados de Dom Vicente. Lembrei-lhe que ele afirmara que a diferença entre um aliado e Mescalito era que um aliado não podia ser visto, enquanto que Mescalito era facilmente visível. Nesse ponto, entramos numa longa discussão, e ele falou que tinha dito que um aliado não podia ser visto porque o aliado adotava qualquer forma. Quando observei que certa vez ele também dissera que Mescalito adotava qualquer forma, Dom Juan mudou de assunto, dizendo que a visão a que ele se referia não era o olhar para as coisas, normal, e que a minha confusão provinha de minha insistência em falar. Horas depois, ele mesmo retomou o assunto dos aliados. Senti que ele estava meio aborrecido com as minhas perguntas, de modo que não tinha insistido mais. No momento, estava me ensinando a fazer uma armadilha para coelhos. Eu tinha de segurar um pau comprido e dobrá-lo o mais possível para ele poder amarrar um cordão nas beiradas. O pau era bem fino, mas assim mesmo era preciso bastante força para dobrá-lo. Minha cabeça, meus braços estavam tremendo com esforço e eu estava quase exausto quando ele, afinal, amarrou o cordão. Nós nos sentamos e ele começou a falar. Disse que era óbvio para ele que eu não poderia entender nada a não ser que falasse a respeito e que não se importava com as minhas perguntas e ia contar-me sobre os aliados. O aliado não está no fumo. O fumo leva você para onde está o aliado e quando você se torna um com o aliado, nunca mais precisa fumar. Daí em diante pode chamar seu aliado à vontade e fazê-lo fazer o que você quiser. Os aliados não são nem bons e nem maus, mas são utilizados pelos feiticeiros para qualquer fim que eles queiram. Gosto do fuminho como aliado porque ele não exige muito de mim. É constante e é justo. Como é que um aliado lhe aparece, Dom Juan? Aquelas 3 pessoas que eu vi, por exemplo, que se assemelhavam a pessoas comuns. Como é que lhe pareceriam? Pareceriam pessoas comuns? Então, como pode distingui-los das pessoas reais? As pessoas reais parecem ovos luminosos quando você as vê. As não-pessoas sempre parecem pessoas. É isso que eu quis dizer quando eu disse que a gente não pode ver um aliado. Os aliados assumem formas diferentes. Parecem cães, coiotes, pássaros, até o amaranto ou qualquer outra coisa. A única diferença é que quando você os vê, eles continuam a parecer exatamente o que fingem ser. Tudo tem o seu jeito de ser quando você vê. Assim como os homens parecem ovos, outras coisas parecem outras coisas. Mas os aliados só podem ser vistos na forma que aparentam. Essa forma serve para tapear a vista, isto é, a nossa vista. Um cão nunca é tapeado, nem um corvo. Por que eles haviam de querer tapear-nos?
Creio que nós é que somos os palhaços. Nós nos tapeamos. Os aliados apenas tomam a aparência exterior do que estiver por perto, então pensamos que eles são o que não são. Não é culpa deles que tenhamos ensinado a nossos olhos a só olhar para as coisas. Não sei bem a função deles, Dom Juan. O que é que os aliados fazem no mundo? Isso é o mesmo que me perguntaram o que é que nós, homens, fazemos no mundo. Não sei mesmo. Estamos aqui, e é tudo. Os aliados estão aqui, como nós. Talvez estivessem aqui antes de nós. Como antes de nós, Dom Juan? Nós, homens, nem sempre estivemos aqui. Quer dizer, neste país ou aqui no mundo. Começamos outra longa discussão nesse ponto. Dom Juan disse que para ele só havia um mundo, o lugar onde ele punha os pés. Perguntei-lhe como sabia que nem sempre estivemos no mundo. Muito simples, disse ele. Nós, homens, conhecemos muito pouco acerca do mundo. Um coiote sabe muito mais do que nós. Um coiote quase nunca se ilude com as aparências do mundo. E como é que os pegamos e matamos? Perguntei. Se não se enganam com as aparências, como é que morrem com tanta facilidade? Dom Juan ficou olhando fixo para mim até que fiquei encabulado. Podemos apanhar ou envenenar ou atirar num coiote, falou. Seja qual for o meio que usemos, coiote é presa fácil para nós porque não conhece as maquinações humanas. Se o coiote sobrevivesse, porém, pode estar certo de que nunca mais o apanharíamos. Um bom caçador sabe disso. Nunca arma a armadilha duas vezes no mesmo lugar, pois se o coiote morrer numa armadilha, todos os outros veem a morte dele, que perdura, e assim fugirão da armadilha e até da própria região em que foi preparada. Nós, por outro lado, nunca vemos a morte, que perdura no local em que morreu um de nossos semelhantes. Podemos suspeitar, mas nunca vemos. O coiote pode ver o aliado? Por certo. Como é que o aliado parece ao coiote? Eu teria de ser coiote para saber isso, mas posso dizer-lhe que para um corvo ele parece um chapéu pontudo, redondo e largo embaixo, terminando numa ponta comprida. Alguns brilham, outros, a maioria, são opacos, parecem muito pesados, lembram um pano ensopado, são formas sinistras. Que aspecto tem para você quando os vê, Dom Juan? Já lhe disse, tem o aspecto daquilo que estejam fingindo ser. Tomam qualquer forma ou tamanho que lhes convenha. Podem ter a forma de uma pedrinha ou de uma montanha. Eles falam, riem ou fazem algum barulho. Em companhia dos homens, comportam-se como homens. Na companhia de animais, comportam-se como animais. Os animais geralmente têm medo deles, mas se estiverem habituados a ver os aliados, não os importunam. Nós mesmos fazemos coisa semelhante. Temos centenas de aliados entre nós, mas não os importunamos. Como os nossos olhos só podem olhar para as coisas, nem reparamos neles. Quer dizer que algumas das pessoas que vejo na rua são pessoas realmente? Perguntei intrigado. Algumas não são. Respondeu enfaticamente. Essa afirmação me pareceu absurda e, no entanto, eu não podia pensar seriamente que Dom Juan dissesse uma coisa dessas só para fazer sensação. Falei que aquilo parecia conto de ficção científica sobre seres de outro planeta. Ele argumentou que não se importava com o que parecesse, mas que algumas das pessoas nas ruas não eram pessoas. Por que você há de pensar que todas as pessoas numa multidão em movimento são seres humanos? Perguntou com o ar mais sério do mundo. Eu não sabia realmente explicar por quê, a não ser que estava acostumado a acreditar nisso como um ato de fé de minha parte. Continuou a falar, dizendo que gostava muito de ficar olhando em lugares movimentados com muita gente e que, às vezes, via um bando de homens que pareciam ovos. E entre a massa de criaturas como ovos,
descobria uma que parecia exatamente uma pessoa. É muito agradável fazer isso, disse ele rindo. Ou pelo menos é agradável para mim. Eu gosto de ficar sentado nos jardins, estações rodoviárias, olhando. Às vezes vejo logo um aliado. Outras vezes só vejo pessoas de verdade. Uma vez vi 2 aliados sentados num ônibus, lado a lado. Foi a única vez em minha vida que vi 2 juntos. Teve um significado especial para você ver 2 juntos deles? Por certo, tudo o que fazem tem um significado. Dos atos deles, às vezes, um burro pode extrair seu poder. Mesmo que um burro não tenha um aliado próprio, conquanto que saiba ver, pode manejar o poder observando os atos dos aliados. Meu benfeitor me ensinou a fazer isso e, durante anos, antes de ter meu aliado, eu procurava os aliados no meio do povo e cada vez que eu via um, ele me ensinava alguma coisa. Encontrou 3 juntos. Que lição magnífica você desperdiçou. Ele não disse mais nada, até terminarmos de montar a armadilha de coelho. Depois virou-se para mim e falou de repente, como se acabasse de se lembrar, que outra coisa importante nos aliados é que, se a gente encontrasse 2 deles, eram sempre 2 da mesma espécie. Os 2 aliados que ele viu eram 2 homens, disse ele. E como eu havia visto 2 homens e uma mulher, ele deduzia que minha experiência era mais rara ainda. Perguntei se os aliados podiam apresentar-se como crianças. Se as crianças podiam ser de sexos diferentes ou do mesmo. Se os aliados se apresentavam como pessoas de raças diferentes. Se podiam aparecer como uma família composta de um homem, uma mulher e uma criança. E por fim perguntei-lhe se ele já tinha visto um aliado dirigindo um carro ou um ônibus. Dom Juan não respondeu nada. Ficou sorrindo, deixando que eu falasse. Quando ouviu minha última pergunta, deu uma gargalhada e disse que eu estava sendo descuidado com as minhas questões, que teria sido mais apropriado perguntar se ele já tinha visto um aliado dirigindo um veículo a motor. Você não vai esquecer as motocicletas, não é? Perguntou com um olhar malicioso. Achei graça no fato dele estar se divertindo com as minhas perguntas e eu ri com ele. Então explicou que os aliados não podiam tomar o comando, nem agir sobre alguma coisa diretamente, mas que podiam agir sobre o homem de maneira indireta. Dom Juan disse que entrar em contato com um aliado era perigoso, porque esse era capaz de provocar o pior numa pessoa. O aprendizado era longo e árduo, disse ele, porque a pessoa tinha de reduzir ao mínimo tudo o que era desnecessário na vida, a fim de suportar o impacto de um encontro desses. Dom Juan disse que seu benfeitor, da primeira vez que teve contato com um aliado, foi levado a queimar-se e ficou ferido como se uma onça o tivesse estraçalhado. No caso pessoal dele, falou, um aliado o empurrou para dentro de uma pilha de lenha ardente e ele se queimou um pouco num dos joelhos e num dos ombros, mas as cicatrizes desapareceram com o tempo, quando ele se tornou um só com o aliado. No dia 10 de junho de 1968, parti numa longa viagem com Dom Juan para participar de um mitote. Eu estava esperando aquela oportunidade havia meses, e no entanto não tinha muita certeza de querer ir. Creio que minha hesitação se devia a meu medo de ter de ingerir peiote numa reunião peiote, e eu não tinha a menor intenção de fazer isso. Eu tinha manifestado essas intenções várias vezes a Dom Juan. A princípio riu, paciente, mas, por fim, declarou com firmeza que não queria mais ouvir uma palavra sobre meu medo. No que me dizia a respeito, um mitote era o terreno ideal para eu verificar o esquema que tinha elaborado. Para começar, eu nunca largara completamente a ideia de que era necessário um líder disfarçado nessas reuniões, para garantir a concordância dos participantes.
De algum modo tinha a impressão de que Dom Juan desprezara minha ideia por motivos próprios, pois ele achava mais eficaz explicar tudo o que ocorria no metote em termos de ver. Eu achava que o meu interesse em descobrir uma explicação aceitável em meus próprios termos não estava de acordo com o que ele próprio queria que eu fizesse. E por isso ele tinha de abandonar meu fundamento lógico, como costumava fazer com tudo que não se conformava com o seu sistema. Pouco antes de partirmos na viagem, Dom Juan aliviou minha apreensão de ter de ingerir o peiote, dizendo-me que eu só estava comparecendo à reunião para assistir a ela. Fiquei animado. Naquele momento tinha quase certeza de que ia descobrir o processo oculto pelo qual os participantes chegam a um acordo. Era de tardinha quando partimos. O sol estava quase no horizonte. Senti-o no pescoço e desejei ter uma cortina no vidro traseiro do carro. Do topo do morro eu descortinava um vale imenso. A estrada era como uma fita negra estendida no chão, subindo e descendo por morros sem fim. Acompanhei com os olhos por um momento antes de começarmos a descer. Dirigia-se para o sul, até desaparecer numa cadeia de montanhas na distância. Dom Juan estava sentado calado, olhando para a frente. Não trocamos uma palavra por muito tempo. Estava quente demais dentro do carro. Eu tinha aberto todos os vidros, mas não adiantou porque o dia estava extremamente quente. Estava muito aborrecido e agitado. Comecei a reclamar do calor. Dom Juan franziu a testa e olhou para mim com uma expressão estranha. Faz calor em todo o México, nessa época do ano, disse ele. Não há nada a fazer a respeito. Não olhei para ele, mas sabia que me estava fitando. O carro ganhou velocidade, descendo a encosta. Vagamente vi um sinal rodoviário. Vado. Depressão. Quando vi a depressão, estava em muita velocidade. Embora tivesse diminuído a marcha, ainda assim sentimos o impacto e pulamos no assento. Reduzi bastante a velocidade. Estávamos passando por uma área onde o gado pastava livremente às margens da estrada, zona em que a carcaça de um cavalo ou de boi atropelado por um carro era coisa comum. A certa altura, tive de parar completamente para permitir que uns cavalos atravessassem a estrada. Eu estava cada vez mais agitado e aborrecido. Falei a Dom Juan que era o calor. Disse-lhe que sempre detestava o calor. Desde criança, pois todos os verões me sentia sufocado e eu quase não conseguia respirar. Você não é mais criança, disse ele. Mas o calor ainda me sufoca. Bem, a fome me sufocava quando eu era criança, falou baixinho. Estar sempre com muita fome era a única coisa que eu conhecia em criança, e eu ficava inchado até não poder respirar também. Mas isso era quando eu era criança. Hoje eu não posso mais sufocar, nem inchar como um sapo quando eu estou com fome. Eu não sabia o que dizer. Sentia que me estava colocando numa posição sem fundamento e logo teria de sustentar um ponto de vista que não desejava realmente defender. O calor não estava assim tão insuportável. O que me perturbava era o pensamento de ter de dirigir mais de 1.600 quilômetros até o nosso destino. E estava aborrecido com a ideia de ter de me esforçar. Vamos parar e comer alguma coisa, falei. Talvez o calor melhore depois que o sol se puser. Dom Juan olhou para mim, sorrindo, e disse que não havia cidades limpas por uma grande distância, que ele sabia que eu tinha o hábito de não comer nos barracos de beira de estrada. Não tem mais medo da diarreia? Perguntou. Eu sabia que ele estava sendo sarcástico, e, no entanto, ele tinha uma expressão séria e, ao mesmo tempo, indagadora. Do jeito que você age, falou, era de pensar que a diarreia está à espreita ali fora, esperando que salte do carro para assaltá-lo. Está numa situação difícil de escapar do calor, a diarreia vai acabar pegando. O tom de Dom Juan era tão sério que eu comecei a rir.
Então seguimos em silêncio, por muito tempo. Quando chegamos a uma parada de caminhões chamada Los Vidrios, vidro, já estava bem escuro. Dom Juan gritou do carro. Que há para comer hoje? Carne de porco, gritou uma mulher lá de dentro. Por causa de você, espero que o porco tenha sido atropelado na estrada hoje, disse-me Dom Juan rindo. Saltamos do carro. A estrada era cercada de ambos os lados por cadeias de montanhas baixas, que pareciam ser a lava solidificada de alguma gigantesca erupção vulcânica. Na escuridão, os picos negros e dentados se destacavam contra o céu como enormes muros ameaçadores de cacos de vidro. Enquanto comíamos, disse a Dom Juan que estava vendo por que o local se chamava vidro. Disse que para mim o nome era obviamente devido à forma de cacos de vidro das montanhas. Dom Juan falou num tom convincente que o local se chamava Los Vidrios porque um caminhão carregado de vidro tinha tombado ali e que os cacos de vidro foram deixados pela estrada durante anos. Achei que ele estava brincando e eu pedi que me dissesse se era aquele o verdadeiro motivo. Por que não pergunta a alguém daqui? Disse ele. Perguntei a um homem que estava sentado a uma mesa junto da nossa e ele respondeu que não sabia, com ar de desculpas. Fui à cozinha e perguntei às mulheres que estavam lá se elas sabiam, mas todas disseram que não. Só sabiam que o lugar se chamava vidro. Acho que eu estou certo, disse Dom Juan em voz baixa. Os mexicanos não costumam observar as coisas em volta deles. Tenho certeza de que não veem as montanhas de vidro, mas não há dúvida de que podem deixar uma montanha de cacos de vidro por aí durante anos. Nós dois achamos graças da imagem e rimos. Depois que acabamos de comer, Dom Juan me perguntou como estava me sentindo. Respondi que estava bem, mas, na verdade, senti-me meio esquisito. Dom Juan olhou bem para mim e pareceu perceber minha sensação de desconforto. Desde que resolveu vir ao México, devido ter deixado de lado todos os seus receios mesquinhos, disse ele muito severo, sua decisão de vir devia tê-los vencido. Veio porque quis. É assim que agem os guerreiros. Já lhe disse várias vezes, o meio mais eficaz de se viver é como guerreiro. Preocupe-se e pense antes de tomar qualquer decisão. Porém, uma vez tomada, siga seu caminho, livre de preocupações e pensamentos. Haverá 1000 outras decisões ainda à sua espera. É assim a maneira do guerreiro. Acredito que eu faça isso, Dom Juan, pelo menos parte do tempo. Mas é muito difícil ficar me lembrando. Um guerreiro pensa em sua morte quando as coisas se turvam. Isso ainda é mais difícil, Dom Juan. Para a maioria das pessoas, a morte é muito vaga e remota. Nunca pensamos nela. Por que não? Por que pensar? Muito simples, disse ele. Porque a ideia da morte é a única coisa que modera os nossos espíritos. Quando saímos de Los Vidrios, estava tão escuro que as silhuetas irregulares das montanhas se haviam fundido na escuridão do céu. Rodamos em silêncio mais de 1 hora. Eu estava cansado. Parecia que eu não queria falar porque não havia nada sobre o que falar. O tráfego era mínimo. Poucos carros passaram vindos na direção oposta. Tinha-se a impressão de que éramos os únicos a irem para o sul por aquela estrada. Achei que aquilo era estranho e eu fiquei olhando pelo espelho retrovisor para ver se havia outros carros vindo de trás, mas não havia. Depois de certo tempo, eu parei de procurar carros e recomecei a pensar na nossa viagem. Então reparei que os faróis do carro pareciam extremamente brilhantes, em contraste com a escuridão que nos envolvia. Tornei a olhar pelo espelho retrovisor. Inicialmente vi um clarão e depois 2 pontos de luz que pareciam ter brotado do chão. Eram os faróis de um carro no topo de um morro, à distância, atrás de nós.
Permaneceram visíveis por algum tempo e em seguida desapareceram na escuridão, como se tivessem sido arrebatados. Depois de um momento, reapareceram no topo do outro morro e tornaram a desaparecer. Apanhei seus aparecimentos e desaparecimentos pelo espelho por muito tempo. Em certo momento, pareceu-me que o carro estava se aproximando de nós. Estava positivamente chegando perto. As luzes estavam maiores, mais fortes. Propositadamente pisei no acelerador, tive uma sensação de mal-estar. Dom Juan pareceu notar minha preocupação, ou talvez apenas notasse que eu estava acelerando. Primeiro olhou para mim, depois virou-se e olhou para os faróis distantes. Perguntou-me se eu estava sentindo alguma coisa. Respondi que havia horas que não via nenhum carro atrás de nós e que, de repente, tinha observado os faróis de um alto que parecia estar se aproximando cada vez mais de nós. Ele riu e perguntou se eu achava mesmo que era um carro. Falei que tinha de ser um carro. Ele disse que minha preocupação mostrava a ele que, de algum modo, eu devia ter sentido que o que estava atrás de nós era mais do que um simples carro. Insisti que eu achava que era apenas mais um automóvel na estrada, ou talvez um caminhão. O que mais pode ser? Perguntei alto. As perguntas de Dom Juan tinham me deixado tenso. Virou-se, olhou bem para mim. Depois meneou a cabeça devagar, como se estivesse medindo o que ia dizer. Aquelas são as luzes na cabeça da morte, respondeu baixinho. A morte as coloca assim, como um chapéu, e depois parte a galope. Aquelas são as luzes da morte a galope se aproximando de nós, aproximando-se cada vez mais. Eu senti um arrepio. Depois de algum tempo, tornei a olhar pelo espelho retrovisor, mas as luzes não estavam mais lá. Disse a Dom Juan que o carro devia ter parado ou saído da estrada. Não olhou para trás. Apenas esticou os braços e bocejou. Não, disse ele, a morte nunca para. Às vezes apaga as luzes. Só isso. Chegamos ao nordeste do México, no dia 13 de junho. 2 índias velhas, parecidas e que deviam ser irmãs, e 4 garotas estavam reunidas à porta de uma casinha de barro. Havia um barraco atrás da casa e um celeiro decrépito, que só tinha parte do telhado e uma parede. As mulheres pareciam estar à nossa espera. Deviam ter visto o meu carro por causa da poeira que levantava na estrada de terra, depois que saí da rodovia asfaltada, uns 3 quilômetros antes. A casa ficava num vale profundo, e vista da porta, a estrada parecia uma longa cicatriz lá em cima dos morros verdes. Dom Juan saltou do carro, falou com as velhas. Elas apontaram para uns bancos de madeira de frente da porta. Dom Juan fez sinal para eu ir sentar-me. Uma das velhas sentou-se conosco. As outras foram para dentro da casa. 2 garotas ficaram junto da porta, examinando-me com curiosidade. Acenei-lhes e elas riram. Correram para dentro. Depois de alguns minutos, 2 rapazes saíram e cumprimentaram Dom Juan. Não falaram comigo, nem mesmo olharam para mim. Falaram rapidamente com Dom Juan, então ele se levantou e nós todos, inclusive as mulheres, fomos para outra casa, a 1 quilômetro dali. Lá encontramos outro grupo de pessoas. Dom Juan entrou, mas disse que eu ficasse junto da porta. Olhei para dentro e vi um índio velho, mais ou menos da idade de Dom Juan, sentado num banco de madeira. Ainda não estava escuro. Um grupo de índios, ambos os sexos, estava quieto em volta de um velho caminhão estacionado de frente da casa. Falei-lhes em espanhol, mas eles propositadamente evitaram responder. As mulheres riam cada vez que eu dizia alguma coisa e os homens sorriam educadamente, desviavam o olhar. Era como se não me entendessem e, no entanto, eu tinha certeza de que todos falavam espanhol, pois os ouvira conversando entre si. Depois de algum tempo, Dom Juan e o outro velho saíram e entraram no caminhão, sentando-se junto ao motorista. Isso pareceu ser um sinal para que todos subíssemos a
carroceria do caminhão. Não havia proteção lateral e, quando o caminhão começou a andar, agarramos-nos numa corda comprida amarrada nos ganchos no chassi. O caminhão ia devagar pela estrada de terra. A certa altura, numa encosta muito íngreme, ele parou e nós saltamos e andamos atrás dele. Então, 2 rapazinhos pularam de novo para a carroceria, sentaram-se na beirada, sem usar a corda. As mulheres riram-se e os encorajaram a conservar suas posições precárias. Dom Juan e o velho, a quem chamavam Dom Silvio, andaram juntos e não pareciam estar preocupados com as brincadeiras dos rapazes. Quando a estrada se nivelou, tornamos a embarcar no caminhão. Viajamos por mais ou menos 1 hora. O caminho era extremamente duro e incômodo, de modo que eu me levantei e fiquei segurando o teto da cabine e viajei assim até pararmos de frente de um grupo de barracos. Ali havia mais gente. Já estava muito escuro e eu só consegui divisar algumas pessoas à luz baça e amarelada de um lampião de querosene, pendurado junto de uma porta aberta. Todos saltaram do caminhão e se misturaram com as pessoas das casas. Dom Juan tornou a dizer que eu ficasse de fora. Encostei-me no paralama dianteiro do caminhão. Depois de 1 ou 2 minutos, 3 rapazes se aproximaram de mim. Eu já conhecia um deles, de anos antes, num mitote. Ele me abraçou, agarrando meus antebraços. "Você tá ótimo", cochichou ele em espanhol. Ficamos ali junto do caminhão muito quietos. Era uma noite quente e ventosa. Eu ouvia o murmúrio baixinho de um riacho ali perto. Meu amigo me pediu um cigarro, cochichando. Ofereci o maço a eles. À luz dos cigarros, olhei o relógio. Eram 9 horas. Um grupo de pessoas saiu da casa logo depois e os 3 rapazes se afastaram. Dom Juan veio para junto de mim e disse que tinha explicado a minha presença a todos e que eu era bem-vindo. Poderia servir água no mitote. Disse que seguiríamos imediatamente. Um grupo de 10 mulheres e 11 homens saiu da casa. O homem que chefiava o grupo era meio corpulento, devendo ter seus 50 e tantos anos. Chamavam-no Mocho, apelido que quer dizer tosado. Ele andava com passos firmes e rápidos. Levava um lampião de querosene e balançava-o de um lado para o outro ao andar. E a princípio pensei que ele o movia a esmo, mas depois descobri que ele o balançava para mostrar um obstáculo ou uma passagem difícil no caminho. Andamos por mais de 1 hora. As mulheres conversavam, riam baixinho de vez em quando. Dom Juan e o outro velho seguiam na frente da fila. Eu estava bem no final. Conservei os olhos abaixados para o caminho, procurando ver onde pisava. Eram decorridos 4 anos desde que Dom Juan e eu tínhamos estado nos morros de noite. E eu tinha perdido muito do meu preparo físico. A toda hora eu tropeçava e involuntariamente chutava as pedrinhas. Meus joelhos não tinham flexibilidade alguma. O caminho parecia subir quando eu encontrava um ponto alto ou parecia ceder quando havia um declive. Eu era quem fazia mais barulho ao andar. Isso me tornava um palhaço, a minha revelia. Alguém no grupo dizia cada vez que eu tropeçava e todos se riam. Em certo ponto, uma das pedras que eu chutei bateu no calcanhar de uma mulher e ela disse alto, para gozo de todos: "Dei uma vela ao pobre coitado." Mas o máximo do vexame foi quando eu tropecei, tive que me agarrar a pessoa na minha frente. Ele quase se desequilibrou com o peso e soltou um grito inteiramente fora de propósito. Todos riram tanto que o grupo todo teve de parar por algum tempo. A certa altura, o homem que estava conduzindo sacudiu a lanterna para cima e para baixo. Parecia que aquele era o sinal de termos chegado ao nosso destino. Havia a silhueta escura de uma casa à minha direita, pertinho. Todos no grupo se espalharam em várias direções. Procurei Dom Juan, era difícil encontrá-lo no escuro. Andei aos tropeções e, fazendo algum barulho,
antes de ver que ele estava sentado numa pedra. Tornou a me dizer que minha obrigação era levar a água para os homens que iam participar. Ele me ensinara o processo anos antes. Lembrava-me de todos os detalhes, mas ele insistiu em avivar minha memória e me mostrou de novo como fazê-lo. Depois fomos para os fundos da casa, onde todos os homens estavam reunidos. Tinham feito uma fogueira. Havia uma clareira cheia de esteiras de palha, a talvez uns 4 metros da fogueira. Mocho, o homem que nos conduzira, foi o primeiro a sentar numa esteira. Reparei que tinha a ponta superior da orelha esquerda cortada, o que explicava seu apelido. Dom Silvio sentou-se à sua direita e Dom Juan à sua esquerda. Mocho estava sentado de frente para o fogo. Um rapaz aproximou-se e colocou um cesto cheio de botões de peiote diante dele. Depois, o rapaz sentou-se entre Mocho e Dom Silvio. Outro rapaz levou 2 cestinhas, colocou-as junto dos botões de peiote, sentou-se entre Mocho e Dom Juan. Em seguida, 2 outros rapazes postaram-se junto a Dom Silvio e Dom Juan, fechando um círculo de 7 pessoas. As mulheres ficaram dentro da casa. 2 rapazes eram encarregados de manter o fogo aceso a noite toda. E um adolescente e eu vigiamos a água que ia ser fornecida aos 7 participantes depois de seu ritual noturno. O rapaz e eu ficamos perto de uma pedra. O fogo e a vasilha d'água estavam diante um do outro e a uma distância igual do círculo de participantes. Mocho, o chefe, cantou sua canção de peiote. Estava de olhos fechados. Seu corpo pulava para cima e para baixo. Era uma cantiga muito comprida. Não entendia as palavras. Depois todos eles, um por um, cantaram suas cantigas de peiote. Não pareciam seguir qualquer ordem preconcebida. Então Mocho pegou a cesta com os botões de peiote, tomou 2, recolocou-a no centro do círculo. Em seguida veio Dom Silvio, depois Dom Juan. Os 4 rapazes, que pareciam ser uma unidade separada, tomaram por sua vez 2 botões de peiote, seguindo uma direção oposta aos ponteiros do relógio. Cada um dos 7 participantes cantou e comeu 2 botões de peiote 4 vezes seguidas. Depois passaram as 2 outras cestas, que continham frutas secas e carne. Repetiram o ciclo em várias ocasiões durante a noite. No entanto, não consegui perceber nenhuma ordem oculta em seus movimentos individuais. Não se falavam, pareciam antes estar a sós e para si. Não vi nenhum deles, nenhuma única vez, prestando atenção ao que os outros estavam fazendo. Antes de romper o dia, levantaram-se e o rapazinho e eu lhes fornecemos água. Depois dei uma volta para me orientar. A casa era um barraco de uma só peça, uma construção de barro baixa com um telhado de sapé. A paisagem em volta era bem depressiva. O barraco estava situado numa planície árida, com uma vegetação mista. Arbustos e cactos cresciam juntos, mas não havia árvore alguma. Não senti vontade de me aventurar longe da casa. As mulheres foram embora de manhã. Os homens se moviam calados na área que rodeava a casa. Por volta do meio-dia, todos tornaram a sentar-se na mesma ordem em que haviam sentado na véspera. Passou-se em volta um cesto com pedaços de carne cortados do mesmo tamanho que um botão de peiote. Alguns dos homens cantaram suas canções de peiote. Depois de 1 hora, mais ou menos, todos se levantaram e partiram em direções diversas. As mulheres tinham deixado uma panela de papa para os encarregados do fogo e da água. Comi um pouco e, após, dormi a maior parte da tarde. Depois de anoitecer, os rapazes encarregados da fogueira armaram outra e recomeçou o ciclo de tomar botões de peiote, obedecendo mais ou menos a mesma ordem que na noite anterior, terminando ao alvorecer. Durante a noite lutei para observar e registrar todos os movimentos de cada um dos 7 participantes, esperando descobrir a mais vaga forma de um sistema visível de comunicação verbal ou não verbal entre eles. Mas não houve nada em seus atos que revelasse um sistema oculto.
No princípio da noite, foi reiniciado o ciclo de ingestão de peiote. De manhã vi que tinha fracassado completamente na tentativa de descobrir pistas que revelassem o líder misterioso, ou de descobrir qualquer forma de comunicação oculta entre eles, ou qualquer traço de seu sistema de concordância. Eu passei o resto do dia sentado sozinho, procurando organizar meus pensamentos, organizar meus apontamentos. Quando os homens tornaram a reunir-se na quarta noite, eu sabia, de algum modo, que aquela seria a última reunião. Ninguém me dissera nada a respeito e, no entanto, eu sabia que se separariam no dia seguinte. Tornei a sentar-me junto da água. Todos os outros retomaram suas posições na ordem já estabelecida. O comportamento dos 7 homens do círculo foi uma repetição do que eu tinha observado nas 3 noites anteriores. Fiquei absorto nos seus movimentos, como já tinha ficado antes. Queria registrar tudo o que faziam, cada movimento, cada pronunciamento, cada gesto. Em certo momento ouvi uma espécie de zunido em meu ouvido. Era um zumbido comum de ouvido e não prestei atenção. O zunido ficou mais alto, porém permaneceu no âmbito de minhas sensações orgânicas comuns. Lembro-me de que dividi minha atenção entre a observação dos homens e ouvir o zumbido que escutava. E então, num dado momento, as caras dos homens pareceram tornar-se mais brilhantes. Era como se tivesse acendido uma luz. Mas não era bem como uma luz elétrica, nem um lampião, nem o reflexo do fogo nos seus rostos. Era antes uma iridescência, uma luminosidade rósea, muito tênue e, no entanto, visível de onde me encontrava. O zumbido pareceu crescer. Olhei para o rapazinho que estava comigo, mas ele tinha adormecido. A luminosidade rósea, nesse ponto, tornou-se mais marcada. Olhei para Dom Juan, ele estava de olhos fechados, bem como Dom Silvio e Mocho. Eu não conseguia ver os olhos dos rapazes mais moços, porque 2 estavam debruçados para a frente e os outros 2 estavam de costas para mim. Fiquei ainda mais absorto olhando para eles. No entanto, não tinha compreendido plenamente o que estava mesmo ouvindo um zumbido e via realmente um brilho rosado pairando sobre os homens. Após um momento, tive consciência de que a luz rosada tênue e o zumbido eram muito constantes. Tive um momento de uma perplexidade intensa. Depois um pensamento me passou pela cabeça. Um pensamento que não tinha nada a ver com a cena que estava presenciando, nem com o propósito que eu tinha em mente para estar ali. Lembrei-me de uma coisa que minha mãe me dissera uma vez, quando eu era criança. O pensamento era perturbador e muito impróprio. Procurei livrar-me dele, empenhar-me novamente em minha vigília atenta, mas não consegui. O pensamento voltava, era mais forte, mais exigente. E então ouvi claramente a voz da minha mãe me chamando. Ouvi-o arrastar seus chinelos, depois a risada dela. Virei-me procurando, imaginei que ia ser transportado no tempo por algum tipo de alucinação ou miragem e que ia vê-la, mas só vi o garoto dormindo ao meu lado. Vê-lo ali me chocou, tive um breve momento de descanso, de sobriedade. Tornei a olhar para o grupo de homens. Não tinham mudado de posição de todo. No entanto, a luminosidade havia sumido, bem como o zumbido em meus ouvidos. Senti um alívio. Pensei que a alucinação de ouvir a voz de minha mãe havia passado. A voz dela tinha sido muito clara e vívida. Repeti-me várias vezes que, por um momento, a voz quase me tinha pilhado. Reparei vagamente que Dom Juan estava olhando para mim, mas isso não importava. A recordação da voz da minha mãe me chamando era que era hipnótica. Lutei desesperadamente para pensar noutra coisa. Então tornei a ouvir a voz dela, tão claramente como se ela estivesse atrás de mim. Chamou meu nome.
Virei-me depressa, mas só vi a silhueta escura do barraco e dos arbustos próximos. Ouvir meu nome provocou em mim a maior angústia. Gemi sem querer, senti-me frio e muito só, e comecei a chorar. Naquele momento eu tive a sensação de que precisava de alguém que me cuidasse. Virei a cabeça para olhar para Dom Juan. Estava me fitando. Não queria vê-lo e por isso fechei os olhos. Então eu vi a minha mãe. Não era a ideia de minha mãe, como penso sempre nela. Era uma visão clara dela, de pé, ao meu lado. Senti-me desesperado. Estava tremendo, queria fugir. A visão da minha mãe era por demais perturbadora, por demais estranha ao que eu buscava naquela reunião de peiote. Não parecia haver um meio consciente de evitá-lo. Talvez eu pudesse abrir os olhos se realmente queria que a visão sumisse, mas em vez disso, examinei-a detalhadamente. Meu exame foi mais do que meramente olhar para ela. Foi um escrutínio, uma avaliação compulsivos. Um sentimento muito especial me envolvia, como se fosse uma força exterior. Eu, de repente, senti o peso horrendo do amor da minha mãe. Quando ouvi meu nome, senti-me dilacerado. A memória da minha mãe me enchia de angústia e melancolia, mas quando a examinei, vi que nunca gostara dela. Aquilo foi uma revelação chocante. Os pensamentos, as imagens, me chegavam como uma avalanche. A visão de minha mãe deve ter desaparecido nesse meio tempo. Não era mais importante. Eu não estava mais interessado no que os índios estavam fazendo tão pouco. Na verdade, esquecera-me do mitote. Estava absorto numa série de ideias extraordinárias, classificadas assim porque eram mais do que ideias. Eram unidades completas de sentimento, que eram certezas emocionais. Provas irrefutáveis da natureza do meu relacionamento com a minha mãe. Num dado momento, esses pensamentos extraordinários pararam de surgir. Reparei que tinham perdido sua fluidez, sua qualidade de serem unidades completas de sentimento. Eu tinha começado a pensar em outras coisas. Meus pensamentos divagavam. Pensei em outros membros de minha família, mas não havia imagens acompanhando os pensamentos. Depois eu olhei para Dom Juan. Ele estava de pé. Os outros homens também estavam de pé. Então todos se dirigiram para a água. Afastei-me e cutuquei o garoto que continuava dormindo. Contei a Dom Juan a sequência de minha visão surpreendente, assim que ele entrou em meu carro. Riu com muita satisfação e disse que minha visão era um sinal, um augúrio tão importante quanto a minha primeira experiência com Mescalito. Lembrei-me de que Dom Juan tinha interpretado as reações que eu tive da primeira vez que eu ingeri o peiote como um presságio muito importante. De fato, ele havia resolvido ensinar-me o seu conhecimento por causa daquilo. Dom Juan disse que na última noite do peiote, Mescalito tinha pairado sobre mim de maneira tão evidente que todos foram obrigados a se voltar em minha direção. E era por isso que ele me estava fitando quando olhei para ele. Eu queria saber qual é a sua interpretação para a minha visão, mas ele não quis falar a respeito. Disse que o que quer que eu tivesse experimentado era uma tolice, comparado com o augúrio. Dom Juan continuou falando da luz de Mescalito pairando sobre mim, como todos haviam visto. Foi mesmo uma coisa, disse ele. Eu não poderia desejar melhor augúrio. Dom Juan e eu estávamos, obviamente, dois rumos diferentes de pensamentos. Preocupava-se com a importância dos fatos que ele interpretava como augúrio, e eu estava obcecado com os detalhes da visão que eu tivera. Não quero saber de augúrios, falei. Quero que me diga o que é que aconteceu comigo. Franziu a cara como se estivesse aborrecido, ficou muito rígido e calado por um minuto.
Depois olhou para mim. Seu tom era muito enérgico. Disse que a única coisa importante era que Mescalito tinha sido muito delicado comigo. Tinha me envolvido em sua luz e me dera uma lição sem que eu fizesse qualquer esforço, a não ser estar ali presente. No dia 4 de setembro de 1968, fui a Sonora visitar Dom Juan. Atendendo a um pedido que ele fizera em minha visita anterior, parei no caminho, em Hermosillo, para lhe comprar uma tequila não comercial, chamada Bacanora. Esse pedido me pareceu muito estranho na ocasião, pois eu sabia que ele não gostava de beber. Mas comprei 4 garrafas e as coloquei no caixote, junto com as outras coisas que eu comprara para ele. Veja, você comprou 4 garrafas, disse ele rindo, quando abriu o caixote. Pedi que comprasse uma. Deve ter pensado que a bacanora era para mim, mas é para o meu neto, Lúcio. Você tem de dá-la a ele como se fosse seu presente pessoal. Tinha conhecido o neto de Dom Juan 2 anos antes. Ele estava então com 28 anos. E era muito alto, com mais de 1,80 m, se vestia extravagantemente bem, considerando seus recursos, seu meio. Enquanto a maioria dos iaques usa roupa caque e calças americanas, chapéus de palha e sandálias feitas em casa, chamadas guaraches, os trajes de Lúcio eram um paletó de couro preto, caro, com enfeites de contas na cor turquesa, chapéu de vaqueiro do Texas e um par de botas com monograma, decorações feitas à mão. Lúcio adorou a tequila e levou logo as garrafas para a casa dele, aparentemente para guardá-las. Dom Juan observou displicentemente que nunca se devia guardar as bebidas e nem beber sozinho. Lúcio disse que não estava realmente guardando, era só até a noite, quando ia convidar os amigos para beberem com ele. Naquela noite, por volta das 7 horas, voltei à casa de Lúcio. Estava escuro. Distingui a silhueta vaga de 2 pessoas de pé debaixo de uma árvore. Eram Lúcio e um dos seus amigos, que me estavam esperando. Me fizeram entrar, à luz de uma lanterna elétrica. A casa de Lúcio era uma construção frágil, de 2 peças, de taipa e chão de terra batida. Tinha talvez uns 6 metros de comprimento e era sustentada por vigas relativamente finas de algarobo. Como todas as casas dos iaques, tinha um telhado de sapé, chato, e uma ramada de uns 3 metros, que é uma espécie de coberta sobre toda a frente da casa. O teto de uma ramada nunca é de sapé, e é feito de galhos arrumados frouxamente, que dão sombra, mas permitem que a brisa circule livremente. Quando eu entrei na casa, liguei meu gravador, que guardava na pasta. Lúcio apresentou-me aos amigos dele. Dentro da casa havia 8 homens, inclusive Dom Juan. Estavam sentados em volta do centro da sala, sob a luz forte de um lampião de gasolina pendurado em uma viga. Dom Juan ocupava um caixote. Sentei-me diante dele, na ponta de um banco de uns 2 metros, feito de uma trave de madeira grossa pregada em 2 garfos espetados no chão. Dom Juan colocara o chapéu no chão ao lado dele. A luz do lampião de gasolina fazia seus cabelos curtos, brancos, parecerem mais brancos e brilhantes. Eu olhei para o seu rosto. A luz também fazia sobressair as fundas rugas do pescoço e da testa, fazendo-o parecer mais escuro e mais velho. Olhei para os outros homens. Sob a luz esverdeada do lampião de gasolina, todos pareciam cansados e velhos. Lúcio dirigiu-se ao grupo em espanhol e disse, em voz alta, que íamos beber uma garrafa de bacanora que eu lhe havia trazido de Hermosillo. Foi ao outro quarto, pegou uma garrafa, tirou a rolha e deu a mim, junto com uma canequinha de metal. Pus um pouquinho de nada na canequinha e bebi. A bacanora parecia ser mais densa e mais cheirosa do que a tequila comum, e mais forte também. Tive que tossir. Passei a garrafa e todos, à exceção de Dom Juan, se serviram de um pouco. Ele apenas pegou a garrafa e colocou-a dentro, de fronte de Lúcio, que estava no final da fila.
Comentaram muito sobre o sabor forte daquela garrafa determinada e concordaram que a bebida devia ser proveniente das altas montanhas de Chuuarua. A garrafa foi passada uma segunda vez. Os homens estalavam os beiços, repetindo seus louvores, se empenharam numa viva discussão sobre as notáveis diferenças entre a tequila feita perto de Guadalajara e a proveniente das grandes altitudes de Chuuarua. Na segunda rodada, novamente, Dom Juan não bebeu, e eu só me servi de uma pequena dose, mas os outros encheram a caneca até a borda. A garrafa foi passada mais uma vez e acabou. Pegue as outras garrafas, Lúcio, disse Dom Juan. O rapaz pareceu hesitar. Dom Juan, muito naturalmente, explicou aos outros que eu tinha trazido 4 garrafas para Lúcio. Benigno, beirando a idade de Lúcio, olhou para a pasta que eu tinha posto atrás de mim, disfarçadamente, e perguntou se eu era vendedor de tequila. Dom Juan respondeu que não, e que eu viera a Sonora para visitá-lo. Carlos está aprendendo a respeito de mescalito, e eu estou lhe ensinando, disse Dom Juan. Todos olharam para mim e sorriram educadamente. Bageia, o entalhador, homenzinho magro de feições acentuadas, olhou para mim fixamente por um momento, depois disse que o dono do armazém tinha dito que eu era um espião de uma companhia americana que pretendia fazer mineração nas terras dos iaques. Eles todos reagiram como se estivessem indignados diante dessa acusação. Além disso, todos tinham ressentimento do dono do armazém, que era mexicano, ou Iori, como dizem os iaques. Lúcio foi ao outro quarto e voltou com outra garrafa de bacanora. Abriu-a, serviu-se de uma dose reforçada e depois a passou em volta. A conversa mudou para as probabilidades de uma companhia americana estabelecer-se em Sonora e seus possíveis efeitos sobre os iaques. A garrafa voltou para Lúcio. Ele a levantou e olhou para ver o quanto restava. Diga-lhe que não se preocupe, cochichou Dom Juan. Diga que lhe trará mais da outra vez que vier. Inclinei-me para Lúcio e lhe assegurei que, da minha próxima visita, eu lhe traria pelo menos meia dúzia de garrafas. Em certa altura, os assuntos de conversa pareceram esgotar-se. Dom Juan virou-se para mim e disse em voz alta: Por que é que não conta aos nossos amigos sobre seus encontros com o Mescalito? Acho que isso seria muito mais interessante do que essa conversa fiada sobre o que vai acontecer se a companhia americana vier para Sonora. Mescalito é o peiote, vovô? Perguntou Lúcio curioso. Há quem o chame assim, disse Dom Juan secamente. Prefiro denominá-lo de Mescalito. Esse raio de coisa provoca loucura, falou Genaro, homem alto, corpulento, de meia idade. Acho uma tolice dizer que Mescalito provoca loucura, contestou Dom Juan baixinho. Pois se fosse assim, Carlos estaria numa camisa de força neste momento. Em vez de estar aqui conversando com vocês, ele o tomou e olhem para ele. Tá ótimo. Bageia sorriu e replicou encabulado. Quem pode dizer? E todos riram. Olhem para mim então, disse Dom Juan. Conheci Mescalito quase toda a minha vida e nunca me fez mal algum. Os homens não se riram, mas era óbvio que não o levavam a sério. Por outro lado, continuou Dom Juan, é verdade que Mescalito leva as pessoas à loucura, como você disse, mas isso é só quando vão procurá-lo sem saber o que estão fazendo. Esquere um velho que parecia ter a idade de Dom Juan, riu baixinho, sacudindo a cabeça de um lado para o outro. O que você quer dizer com conhecer, Juan? Perguntou ele. Da última vez que o vi, você estava dizendo a mesma coisa. As pessoas ficam malucas mesmo quando tomam esse negócio de peiote, continuou Genaro. Já vi os índios, uixós, comendo-os. Parecia que estavam com hidrofobia. Espumavam, vomitavam, urinavam por toda a parte. A pessoa pode ficar epilética por tomar aquele raio de coisa,
Foi isso que o senhor Salas, o engenheiro do governo, me disse. E a epilepsia é doença incurável, vocês sabem. Isso é estar pior do que os animais, disse Bagea com ar solene. Só viu o que queria ver nos índios os shows, Genaro, disse Dom Juan. Para começar, nunca se deu ao trabalho de descobrir deles como é a pessoa conhecer Mescalito. Que eu saiba, Mescalito nunca tornou ninguém epilético. O engenheiro do governo é um Yuri. E eu duvido que um Yuri saiba alguma coisa a respeito. Você não está mesmo pensando que as milhares de pessoas que conhecem Mescalito são malucas? Está? Devem ser malucas, ou quase, para fazer uma coisa dessas, disse Genaro. Mas se todas essas pessoas estivessem malucas ao mesmo tempo, quem é que faria o trabalho delas? Como que conseguiriam sobreviver? Indagou Dom Juan. Macário, que é do outro lado, os Estados Unidos, contou-me que lá, quem o tomar está marcado para toda a vida, falou Esquere. Macário está mentindo, se disse isso, protestou Dom Juan. Estou certo de que ele não sabe do que está falando. É verdade que ele é muito mentiroso, disse Benigno. Quem é Macário? Perguntei. É um índio iaque que mora aqui, esclareceu Lúcio. Ele diz que é do Arizona, que esteve na Europa durante a guerra. Conta todo tipo de histórias. Diz que foi coronel, falou Benigno. Todos riram e a conversa passou para as histórias incríveis de Macário, mas Dom Juan voltou ao tema de Mescalito. Se todos vocês sabem que Macário é mentiroso, como é que podem acreditar nele quando fala de Mescalito? Quer dizer peiote, vovó? Perguntou Lúcio, como se realmente estivesse querendo entender o termo. Que diabos? Sim. O tom de Dom Juan era brusco. Lúcio recuou involuntariamente e por um momento senti que eles todos estavam com medo. Então Dom Juan deu um vasto sorriso e continuou num tom brando. Vocês não veem que Macário não sabe do que está falando? Não veem que, para falar de Mescalito, a gente tem de conhecer? Lá vai você outra vez, disse Esquere. Que diabo é esse conhecimento? Você é pior do que Macário. Pelo menos ele fala o que pensa. Quer saiba o que está dizendo, quer não. Há anos que eu venho ouvindo você dizer que temos de conhecer. O que é que a gente tem que conhecer? Dom Juan diz que há um espírito no peiote, falou Benigno. Já vi o peiote nos campos, mas nunca vi espíritos, nem nada de parecido, acrescentou Bagea. Mescalito é como um espírito, talvez, explicou Dom Juan. Mas seja o que for, isso não se esclarece até a pessoa conhecê-lo. Esquere reclama que venha dizendo isso há anos. Pois bem, veio mesmo, mas não é minha culpa que vocês não entendam. Bagea diz que quem o toma torna-se igual a um animal. Pois bem, não entendo assim. Para mim, aqueles que pensam que estão acima dos animais vivem pior do que eles. Veja o meu neto aqui. Trabalha sem cessar. Eu diria que ele vive para o trabalho, como uma mula. E a única coisa que ele faz, que é diferente dos animais, é embebedar-se. Todos riram. Vitor, rapazinho que parecia ainda adolescente, riu num diapasão mais alto que o dos outros todos. Elígio, jovem lavrador, até então não pronunciara uma única palavra. Estava sentado no chão à minha direita, encostado nos sacos de adubos químicos que tinham sido empilhados dentro da casa, por causa da chuva. Era um dos amigos de infância de Lúcio, robusto e, embora mais baixo do que este, era mais forte e bem feito. Elígio pareceu ficar preocupado com as palavras de Dom Juan. Bagea quis retrucar, mas Elígio interrompeu. De que modo Peiote mudaria tudo isso? Perguntou ele. Parece-me que o homem nasceu para trabalhar a vida toda, como as mulas. Mescalito muda tudo, disse Dom Juan. E, no entanto, ainda temos de trabalhar como todo mundo, como mulas. Falei que havia um espírito dentro de Mescalito, porque é uma coisa como um espírito que produz a modificação nos homens. Um espírito que podemos ver e tocar, um espírito que nos modifica,
às vezes até contra a nossa vontade. O peiote faz a pessoa ficar louca, disse Genaro. Então, naturalmente, ela acha que mudou, certo? Como pode modificar-nos? Insistiu Elígio. Ensina-nos a maneira certa de viver, disse Dom Juan. Ajuda e protege os que o conhecem. A vida que vocês, camaradas, estão levando não é vida nenhuma. Não sabem a felicidade de se fazer as coisas propositadamente. Não têm um protetor. O que quer dizer com isso? Perguntou Genaro, indignado. Por certo que temos Nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria e a Virgem de Guadalupe. Não são nossos protetores? Uma boa turma de protetores, falou Dom Juan com escárnios. Uma boa turma de protetores. Eles lhe ensinaram uma maneira melhor de viver? Isso é porque as pessoas não lhes dão ouvidos, protestou Genaro. É só prestarem atenção ao diabo, e só prestam atenção ao diabo. Se eles fossem protetores de verdade, obrigariam vocês a escutarem, disse Dom Juan. Se Mescalito se tornar seu protetor, você terá de atender, quer queira, quer não, porque pode vê-lo e atentar no que ele diz. Mescalito o fará aproximar-se dele com respeito, não do jeito que vocês estão habituados a se aproximarem dos seus protetores. O que quer dizer com isso, Juan? Perguntou Esquere. O que eu quero dizer é que, para um de vocês chegar a seu protetor, tem de tocar o violino, e um dançarino tem de colocar a máscara e vestes e chocalhos de dançar, enquanto os outros se embebedam. Você, Benigno, já foi dançarino. Conte-nos a respeito. Desisti depois de 3 anos, disse Benigno. É trabalho pesado. Pergunte a Lúcio, disse Esquere com ironia. Ele desistiu depois de 1 semana. Todos se riram, com exceção de Dom Juan. Lúcio sorriu, aparentemente constrangido. Tomou 2 bons tragos de bacanora. Não é pesado, é estúpido, falou Dom Juan. Pergunte a Valêncio, dançarino, se ele gosta de dançar. Não gosta. Acostumou-se, só isso. Vejo dançar há anos e observo sempre os mesmos movimentos, mal executados. Ele não se orgulha de sua arte, a não ser quando fala dela. Não tem amor por ela e, por isso, ano após ano, repete os mesmos movimentos. O que era mal era a sua dança, a princípio, fixou-se. Ele nem repara mais. Aprendeu a dançar assim, disse Elígio. Eu também fui dançarino na cidade de Torim. Sei que a gente tem de dançar como nos ensinam. Valêncio não é o melhor dançarino de qualquer forma, disse Esquere. Existem outros. E Sacatena? Sacatena é um homem de conhecimento. Não está na mesma categoria de vocês, replicou Dom Juan severamente. Ele dança porque assim é a sua natureza. Eu só queria dizer que vocês, que não são dançarinos, não o apreciam. Talvez se as danças forem bem dançadas, alguns de vocês terão prazer nisso, mas não são muitos de vocês que sabem assim muita coisa a respeito da dança. Portanto, ficam com um prazer muito mesquinho. E é por isso que vocês são todos uns bêbados. Olhe para o meu neto aqui. Deixe disso, vovô, prestou Lúcio. Não é preguiçoso nem burro, continuou Dom Juan. Porém, que mais faz ele, a não ser beber? Compra casacos de couro, observou Genaro, e todos deram gargalhadas. Lúcio engoliu mais bacanora. E de que modo é que o peiote pode mudar isso? Indagou Elígio. Se Lúcio procurasse um protetor, respondeu Dom Juan, a vida dele se modificaria. Não sei exatamente como, mas eu tenho certeza de que seria diferente. Ele deixaria de beber, é isso? Insistiu Elígio. Talvez. Ele precisa de mais alguma coisa, além da tequila, para tornar a sua vida agradável. E essa coisa, seja o que for, pode ser fornecida pelo protetor. O peiote, então, deve ter um gosto muito bom, disse Elígio. Eu não disse isso, falou Dom Juan. Mas se não tem gosto bom, como é que podia fazer-nos gozar mais a vida? Insistiu Elígio. Isso não faz sentido.
Claro que sim, disse Genaro com convicção. O peiote deixa a pessoa maluca, então ela pensa que está tendo uma vida ótima. Não importa o que fizer. Todos riram de novo. Faz sentido sim, continuou Dom Juan, sem se perturbar. Se você pensar em como é pouco o que conhecemos e quanto mais existe para se ver, a bebida é o que enlouquece as pessoas. Turfa as imagens. Mescalito, por outro lado, faz tudo se destacar. Faz a gente ver tão bem, tão bem. Lúcio e Benigno se entreolharam e sorriram, como se já tivessem ouvido aquela história. Genaro e Scary ficaram mais impacientes e começaram a falar ao mesmo tempo. Vitor ria acima de todas as outras vozes. O único que parecia interessado era Elígio. Como é que o peiote pode fazer tudo isso? Perguntou. Em primeiro lugar, explicou Dom Juan, você tem de querer conhecê-lo. E eu acho que isso é de longe o mais importante. Depois, tem de ser oferecido a ele. E tem de o encontrar muitas vezes antes de poder dizer o que o conhece. Antes de poder dizer que o conhece. Então, o que é que acontece? Perguntou Elígio. Você caga no teto com a bunda no chão, interrompeu Genaro. Os outros deram gargalhadas. O que acontece depois depende inteiramente de você, continuou Dom Juan, sem perder a paciência. Você deve ir até ele sem medo, e pouco a pouco ele lhe ensinará a levar uma vida melhor. Fez-se uma pausa longa. Os homens pareciam estar cansados. A garrafa estava vazia. Lúcio, com uma relutância evidente, abriu a outra. O peiote também é protetor de Carlos? Perguntou Elígio, em tom de brincadeira. Não posso falar sobre isso, disse Dom Juan. Ele já o tomou 3 vezes. Peça que lhe conte a respeito. Todos se viraram para mim, curiosos, e Elígio perguntou. Você o tomou mesmo? Sim. Parecia que Dom Juan tinha ganho um tento com o pessoal. Ou eles estavam interessados em saber de minha experiência, ou eram educados demais para rir na minha cara. Não lhe machucou a boca? Perguntou Lúcio. Machucou e tinha um gosto horrível. Então por que o tomou? Perguntou Benigno. Comecei a explicar-lhes, em linguagem complicada, que para um ocidental o conhecimento que Dom Juan tinha sobre o peiote era uma das coisas mais fascinantes que se podia encontrar. Disse que tudo o que ele dissera a respeito do peiote era verdade e que cada um de nós poderia verificar essa verdade por si. Reparei que todos estavam sorrindo, como se estivessem disfarçando o seu desprezo. Eu fiquei muito encabulado, tinha consciência da minha falta de jeito para transmitir o que eu realmente estava pensando. Falei por mais algum tempo, mas tinha perdido o impulso, só repeti o que o Dom Juan já dissera. Este me socorreu, perguntando num tom tranquilizador. Você não estava buscando um protetor quando procurou Mescalito pela primeira vez? Estava. Respondi que não sabia que Mescalito podia ser um protetor, que fui levado apenas por minha curiosidade e um grande desejo de conhecê-lo. Dom Juan confirmou que minhas intenções eram impecáveis e que, devido a isso, Mescalito tinha tido um efeito benéfico sobre mim. Mas fez você vomitar e urinar por toda parte, não foi? Insistiu Genaro. Disse-lhe que, de fato, o peiote me afetara daquela maneira. Todos riram constrangidos. Senti que me desprezavam ainda mais. Não pareciam estar interessados, a não ser Elígio, que me estava olhando fixamente. O que foi que você viu? Perguntou ele. Dom Juan pediu-me que lhes contasse todos, ou quase todos os detalhes marcantes da minha experiência, de modo que descrevi a ordem e a forma do que eu tinha percebido. Quando eu terminei de falar, Lúcio fez um comentário. Se o peiote é assim tão esquisito, eu fico contente por nunca ter tomado. É assim mesmo como eu falei, disse Genaro Abageia. Aquele negócio deixa a pessoa maluca. Mas Carlos não está maluco agora. Como é que você explica isso? Perguntou Dom Juan a Genaro.
Como é que sabemos que ele não está maluco? Retrucou Genaro. Todos riram, inclusive Dom Juan. Você teve medo? Perguntou Benigno. Por certo que sim. Então por que o fez? Perguntou Elígio. Ele disse que queria conhecer, respondeu Lúcio por mim. Acho que Carlos está ficando igual ao meu avô. Ambos ficam dizendo que querem saber, mas ninguém sabe que diabo eles querem saber ou conhecer. É impossível explicar esse conhecimento, falou Dom Juan a Elígio, porque é diferente em relação a cada homem. A única coisa que é comum a todos nós é que Mescalito revela seus segredos, em particular a cada homem. Sabendo que Genaro sente, não recomendo que ele reconheça Mescalito. Não recomendo que ele conheça Mescalito. No entanto, a despeito de minhas palavras ou dos seus sentimentos, Mescalito poderia ter um efeito inteiramente benéfico sobre ele. Mas somente ele poderia descobrir isso, e é esse o conhecimento de que venho falando. Dom Juan levantou-se. Está na hora de eu ir para casa, disse ele. Lúcio está bêbado e Vítor está dormindo. 2 dias depois, no dia 6 de setembro, Lúcio, Benigno e Elígio foram à casa onde estava hospedado para ir caçar comigo. Ficaram calados por algum tempo, enquanto eu continuava a escrever minhas anotações. Então Benigno sorriu educadamente, como aviso de que ia dizer alguma coisa importante. Depois de um silêncio preliminar embaraçoso, ele tornou a rir e disse: Lúcio está dizendo que tomaria um peiote. Tomaria mesmo? Perguntei. Sim, eu não me importaria. O riso de Benigno vinha aos borbotões. Lúcio disse que toma peiote se você lhe comprar uma motocicleta. Lúcio e Benigno se entreolharam e deram uma gargalhada. Quanto custa uma moto nos Estados Unidos? Perguntou Lúcio. Você provavelmente conseguiria uma por uns $100, disse eu. Isso não é muito dinheiro lá, não? É? Você poderia facilmente comprá-la para ele? Indagou Benigno. Bem, deixa eu perguntar a seu avô primeiro, falei a Lúcio. Não, protestou ele. Não lhe diga nada. Ele vai estragar tudo. É um esquisitão e, além disso, está muito velho e caduco. Não sabe o que faz. Ele já foi um feiticeiro mesmo, acrescentou Benigno. Quero dizer, de verdade. Meu pessoal disse que ele foi o maior, mas deu para tomar peiote e virou um João Ninguém. Agora está muito velho. E fica repetindo as mesmas histórias manjadas de peiote, disse Lúcio. Esse peiote é uma besteira, disse Benigno. Sabe, experimentamos uma vez. Lúcio arranjou um saco cheio do avô. Uma noite estávamos indo para a cidade e o mascamos. Filha da mãe, feri toda a minha boca, tinha um gosto horrível. Vocês o engoliram? Perguntei. Nós o cuspimos, disse Lúcio. Jogamos fora o saco inteiro. Os dois pareciam achar o incidente muito divertido. Enquanto isso, Elígio não dizia uma palavra. Estava distante, como sempre. Nem ria. Você gostaria de provar, Elígio? Perguntei. Não. Eu não. Nem mesmo por uma motocicleta. Lúcio e Benigno pareceram achar aquilo engraçadíssimo e tornaram a dar gargalhada. Não obstante, continuou Elígio, tenho de confessar que Dom Juan me intriga. Meu avô é velho demais para conhecer alguma coisa, disse Lúcio, muito convicto. Sim, está muito velho, repetiu Benigno. Achei que a opinião que os dois rapazes tinham de Dom Juan era infantil e infundada. Pensei ser meu dever defender o caráter dele e disse-lhes que, a meu ver, Dom Juan era naquele momento, como fora no passado, um grande feiticeiro, talvez até o maior de todos. Falei que achava que havia nele alguma coisa, algo de realmente extraordinário. Incitei-os a se lembrarem de que ele tinha mais de 70 anos e, no entanto, era mais ativo e forte do que nós todos juntos. Desafiei os rapazes a tirarem a prova disso, tentando apanhar Dom Juan de surpresa.